sorrir. Sorrir. Como é lindo. É mostrar que nesta vida o tempo todo é da gente. Gente que é diferente, por motivos mais diversos. Pois quem tem na alma a alegria, quem ama o belo, espalha a felicidade, cada hora, cada dia. Sorrir contagia. Até os mais tristes pensamentos que fazem da vida um fardo, um caminho angustiante. A beleza consiste em sempre sorrir, mesmo que às vezes tristezas ameaçam sobreviver, pois o que mais vale na vida é simplesmente sorrir e viver. Mas aí chegou um dia que eu acabei sendo diagnosticado com esclerose múltipla. E aí, vamos repensar a situação. Eu não nasci com essa deficiência. Eu estou um grave sofrendo de visécia, com os humores que se executivo, que dois vezes incômodo. E me deixa falar, que me fala mais, me caminhar, não manda nada. E eu acordei com muita fé, tá certo? E até então não se sabia o que era. E foi que eu comecei a perder os movimentos de corpo, né? Até que foi constatado que era uma paralisia infantil. Eu tenho 34 anos e eu tenho AAME, amiotrofia espinhal progressiva, tipo 3. Tenho 21 anos e sou diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Fiz uma cesariana antes de completar os 9 meses, acharam melhor. E eu fiquei sabendo lá, na sala de recuperação pós-anestésica, que a Luísa tinha síndrome de Down. Quiseram fazer uma limpeza de ouvido. Nessa limpeza de ouvido, tive uma pequena tragédia que perfuraram o meu ouvido. E eu peguei infecção da laringe e eu acabei ficando 12 dias de coma. A paralisia cerebral da Laura, ela nasceu, teve uma pequena dificuldade ao nascer, né? Ela ficou presa por umas 3 horas, mais ou menos. Minha trajetória começou com um acidente que eu tive há quase 26 anos atrás. Fiquei 27 dias na época lá em Chapecó, fiquei 10 dias na UTI, fiquei praticamente 5 dias em coma. Eu fui atropelada por um motoboy. Daí ele acabou me atingindo um pouquinho, acho, na minha vértebra. Daí deu uma comprimida ao meu medula. Eu tenho deficiência visual desde os meus 5 anos de idade. A Gabriela tem deficiência de GLUT1, que é o nome, né, que é deficiência no transportador da glicose. Eu nasci com mielomeningocele e hidrocefalia, que é uma malformação na medula espinhal, ela fica exposta, né? Tenho uma deficiência de malformação congênita desde quando eu nasci. Tenho uma deficiência de malformação congênita desde quando eu nasci. Eu nunca deixei de viver. Vim para São Miguel estudar com 11 anos, lutei muito. Aos 15 anos eu vim ter uma depressão e nessa depressão eu não me motivava, eu só chorava. Comecei a resolver escrever, colocar tudo num diário. Desse diário foi escrito em 1998 o livro Caminhando Sempre. Ele conta a história da minha vida, desde pequena, como eu nasci, todo o desenvolvimento, as cirurgias, as trocas das próteses, que era de tempo em tempo, porque era fase de crescimento. Eu estudei num colégio aqui muito bom. Depois eu vim estudar no SEJA, o Centro para Adultos, e tive ali muitos professores que me apoiaram e me desenvolveram.
me ajudaram muito, eu agradeço a eles. Hoje os professores, a todos eles eu agradeço, porque são os meus tesouros, abriram portas para mim. Escrevi Nas Asas da Conquista, que é um livro de poemas de amor, autoajuda, motivação. Tive os patrocinadores de várias empresas que sempre me apoiaram, e esses livros eu fui vender de porta em porta. Sempre de porta em porta com o meu falecido pai. E eu descobri que dentro de mim existia a tal felicidade. Eu fui transbordando e eu transformei em livros e escrevi O Essência da Vida, que é um livro de poemas de autoajuda e motivação, desenhado as capas por mim, todos eles, e eu falo muito da importância de dar valor às pessoas com deficiência. Antes, se classificava o autismo como leve, moderado ou severo, dando a impressão de que existia uma linha onde aqui era só um pouco autista e conforme fosse aprofundando na linha, essa pessoa daqui era mais autista do que essa. Só que não existe uma pessoa autista que é mais autista do que outras. Então a classificação atual se dá por níveis de suporte, nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Isso não quer dizer a intensidade do transtorno, e sim o nível de apoio que essa pessoa precisa para conseguir ter uma qualidade de vida considerável. Então, o meu diagnóstico, ele varia entre nível 2 e 1 de suporte, porque embora muitas coisas eu consiga fazer sozinha, sem precisar de apoio, muitas outras coisas relativamente básicas eu preciso de apoio, mesmo que isso seja meio invisível para quem vê de fora ou conhece superficialmente. Por eu não apresentar as características estereotipadas do que as pessoas viam como autismo, eu demorei para ter sido diagnosticada. Mas tinha sinais que foram esquecidos, que eu apresentava desde criança, como ter uma rigidez cognitiva de querer da mesma forma, isso desde bebê. A minha mãe fala que quando ela ia amamentar, eu tinha um lado preferido e não iria do outro lado de jeito nenhum. Então um lado ficava doendo porque eu não amava desse lado. Então ela tinha que me virar de um jeito que eu pensasse que estava sendo o lado que eu gostava, pra só assim eu tomar, senão eu não tomava. Eu me referia a mim mesma em terceira pessoa, falava a Carla quer, ou a Carla vai. E também falava o nome da minha mãe, em vez de chamar ela por mãe, porque eu via os outros falando o nome dela, então eu chamava pelo nome dela. Assim como quando iam falar comigo, falavam Carla, então eu também me chamava por Carla, não fazia essa associação entre o eu. Eu também não brincava de forma típica. As minhas brincadeiras se resumiam a pegar um livro não precisava ser infantil, podia ser um livro científico, abria, pegava um brinquedo, uma boneca ou qualquer outro brinquedo e ficava assim, com ele na mão, fingindo que o boneco estava lendo o que eu estava lendo no livro. E era essa a minha brincadeira. Eu gostava bastante de ler. Inclusive eu aprendi bem mais rápido do que o normal. Aprendi um pouco antes de ir na escola, eu aprendi a ler com 4 anos, que eu peguei uma frase assim e li. Isso foi antes de entrar na escola. E eu tinha essas características mais isoladas. Não tinha amigos, assim, demorei muito para fazer. Até porque eu não gostava muito das crianças e das brincadeiras que as crianças faziam. Eu preferia ficar perto dos adultos, nas rodinhas deles, conversando. No caso, eu não conversava, eu só ouvia eles conversarem. Mas eu não gostava de ficar junto com as crianças.
Tudo começou quando eu tinha 2 anos de idade, né? Eu nasci normal, uma pessoa normal, eu caminhei até os 2 anos, né? Eu comecei a caminhar, na verdade, com 9 meses, eu andava também nos passinhos, não? E aí, com toda criança, correndo pra lá, correndo pra cá, até que teve, no dia do meu aniversário, eles estavam completando 10 aninhos, eu dei uma febre muito alta, né? E nesse dia, eu queria que a minha mãe me desse bolacha, ela estava fazendo bolacha pro meu aniversário. Então eu queria, só que criança ela não sabe esperar, ela quer tudo na hora. E a minha mãe pensou, vou fazer ele dormir, e quando ele dormir, a bolachinha já vai estar pronta. E eu acordei com muita fome, tá certo? E até então, não se sabia o que era, né? E a febre foi aumentando, e a minha mãe levou-me numa farmácia, para uma farmacêutica tratar. E ele foi tratando com medicamentos, e nada resolvia, estava cada vez mais pior. Até um ponto que eu estava tomando até medicamento para pessoas de 18 anos, porque não se sabia o que era. E foi que eu comecei a perder os movimentos de corpo, né? Até que foi constatado que era uma paralisia infantil. Vai fazer hoje 48 anos. 48 anos. Quando eu era pequeno, quando eu comecei a recuperar os movimentos, porque até então, quando foi diagnosticado a paralisia infantil, praticamente eu estava morto, né? Foi através de uma oração da minha mãe, que Deus ouviu e me devolveu a vida, porque o médico tinha dito que iria morrer. Naquela época, ou você ficava com sequelas graves, ou você morria. Mas Deus escolheu que eu vivesse, né? Para que eu cumprisse o que Ele tem de missão para mim aqui. As dificuldades daquela época era sair de casa. Era tudo muito difícil para sair. São Miguel não é uma cidade plana, né? Sim, é difícil, né? Meu pai, ele trabalhava direto, meus irmãos também. Então, praticamente, eu ficava só dentro de casa. Então, não conseguia sair, ou ia numa cidade, ou ia na praça, ou ia tomar um sorvete, ou ir num restaurante. Isso não tinha. Não. Era muito difícil, porque a condução, não se tinha carro na época, então tudo era mais difícil, né? Mas aos poucos a gente foi descobrir o carinho das pessoas. Foi aí que entrou a questão que transformou tudo. A música. A música surgiu para transformar a minha vida e também me aproximar das pessoas. E quiserem fazer uma limpeza de ouvido. Nessa limpeza de ouvido, teve uma pequena tragédia que perfuraram o meu ouvido. E eu veio um outro rapaz com o ouvido todo cheio de pulso. Sim. E eu peguei infecção hospitalar desse rapaz. E eu acabei ficando 12 dias em coma. E meu diagnóstico, pelo que contam, eu era para ficar. Não era para falar, não era para caminhar. Foi uma perfuração de ouvido que eu fiquei 12 dias em coma. E o diagnóstico era que eu não ia caminhar e não ia falar. Aí meus pais acharam um recurso, não aceitaram o diagnóstico. E daí claro, como meu pai também brinca, eu caio bastante, eu tenho de vez em quando não se entende o que eu falo, né? Tem que pedir para repetir. Eu vejo que muita gente ainda não respeita as pessoas. Tem gente assim que tem filhos com deficiência, que não aceita os filhos com deficiência. Exato. E acaba não aceitando as pessoas com deficiência. Não acaba aceitando as deficiências dos outros. Na escola, eu era pouco aceita. Aí assim, eu sempre tive psicóloga, fonoaudióloga, até paramos na fase do crescimento. Teve que fazer fisioterapia isso, também. Isso que eu queria dizer.
fisioterapia, fonoaudióloga, psicóloga. Quando meus pais descobriram da minha deficiência visual aos meus 5 anos, eles logo procuraram especialistas, né? No meu caso, fiz 3 cirurgias, fiz transplante de córnea também, mas sem sucesso. Os médicos naquela época então já indicaram para os meus pais para que procurassem uma escola especializada, né, para as pessoas com deficiência visual, e foi o que eles fizeram. Quando eu perdi a visão, eu já estava alfabetizada no ensino regular, me formei no ensino médio, com aquela vontade de continuar estudando, porque eu sempre gostei, né? Sempre gostei de estudar. E também com aquela dúvida, né? O que eu vou estudar? Que faculdade eu vou fazer? E decidi em fazer o vestibular para psicologia. Logo então que eu terminei o ensino médio, eu fiz o vestibular e passei para o curso de psicologia da UNOESC, aqui em São Miguel. Foram 5 anos de muito estudo, muitos desafios também, mas muitas coisas boas, muitos aprendizados eu consegui, né? E os meus pais sempre falam que fui eu que ajudei eles também a enfrentar e aceitar também essa minha limitação. A paralisia cerebral da Laura, ela nasceu, teve uma pequena uma dificuldade ao nascer, né? Ela ficou presa por umas 3 horas, mais ou menos. E aí, com 8 meses, ela não sentava sozinha, e aí foi o momento onde eu fui buscar ajuda através de profissionais para entender o qual motivo a gente estava tendo essa dificuldade. E aí, a primeira neuro que avaliou a Laura, ela disse para nós que não tinha a paralisia cerebral, então assim, no início um breve alívio, porém ela sugeriu que fizéssemos sessões de fisioterapia. E aí nos indicou a fisioterapeuta que está até hoje com a Laura. A Laura, ela não faz uso de medicamentos, graças a Deus, ela não tem convulsões, né? Ela tem a distonia, que é algo que incomoda muito a gente, assim, que tira sono, que desestabiliza. Mas a gente não faz uso de medicamentos, porque os que tem, eu não julgo que são nem sempre eficazes, então fica assim uma dúvida, sabe? Sem falar que eles trazem geralmente um medicamento ou o procedimento ele vai trazer uma sequela um pouco maior, então eu prefiro, por enquanto, a gente vai lutando eu e ela, sabe? Faz massagem, porque é uma contração muscular, e o demais tratamento da Laura consiste nessa aldeia de profissionais, né, que é a fono, que é a psicopedagoga, a TO, a fisioterapeuta, isso é muito importante. Os protocolos. Então, é uma vastidão de procedimentos que a gente deve fazer que vão alcançar a sua evolução, né? A gente sabe que a deficiência ela não tem cura, a paralisia cerebral não é algo que se cure. Essa é a Laura. É um Só um amor pouquinho, de amor, a gente já vai, tá? A gente busca sempre a evolução, porque como a Laura fica em pé, ela tem grandes chances de caminhar sozinha, então, né, a batalha e a luta é sempre muito válida. Mas aí chegou um dia que eu acabei sendo diagnosticado com esclerose múltipla. E aí, vamos repensar a situação. Aí, tu repensou o quê? Gente, sou um portador de necessidades especiais. Pelo menos é o que diz a lei, tá? Ah, mas você é um deficiente? Eu me considero um PCD, sim. Por quê? Porque eu tenho esclerose múltipla e literalmente a lei diz que a esclerose múltipla se torna um PCD, pelo menos na lei. Lá na lei está isso. Beleza. Ah, mas você abandonou a advocacia por causa da esclerose? Eu abandonei a advocacia não por causa da doença esclerose, mas assim, a esclerose
pode me trazer o quê? Daqui a pouco eu acabo esquecendo alguma coisa. Ser PCD, às vezes, não é ter uma deficiência. Não. Às vezes é não poder fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, tá? Mas, assim, o que eu posso fazer como advogado hoje? Hoje eu não tenho uma agenda para cumprir. O advogado tem sempre uma agenda, sempre. Ou você tem audiência, ou você tem encontro com o cliente, ou você tem... Sempre tem agenda. Hoje não. Hoje eu faço o trabalho de advogado nos projetos sociais que eu trabalho. Eu tenho um objetivo que é poder não tomar mais o meu remédio. Porque assim, eu senti isso no tempo de radialista ainda, quando me disseram, quando aplicaram para nós, que a AIDS não tinha cura, queria matar. Então, será que esse avanço da medicina não vai chegar ao meu medicamento também? E amanhã eu não vou mais ter esclerose múltipla? Eu não nasci com essa ciência. Eu, com um grave sinistro sofrendo de viés, uma coisa nossa, tristeza afetiva. E que Deus me incômodo. Como vocês falaram, que não fala mais, nem caminhar, nem nada. Tudo pessoa. Me ajudar, tomar banho, na hora de escovar os dentes, comer, não comer por sonda, eu não podia comer comida normal, gostosa. Aí, precisei fazer tudo junto. Olha, eu busco a minha recuperação por completo. Mas todos os médicos falaram para mim que eu nunca mais ia ficar 100%. Mas eles não são Deus, porque eles falavam que eu não ia ficar vivo. Estou vivo para a glória de Deus. Então assim, vocês falaram que não tinha mais chance de ficar vivo. Eu estou vivo hoje, eu tenho certeza, não vou poder correr, mas eu vou conseguir caminhar, pegar a muleta. Eu estou caminhar bem, sem muleta. E a bola que eu adorava, nunca mais vou poder jogar, mas a vida continua. Que eu sempre digo, eu sou baixo cabeça, ora. Eu tive uma gestação normal, tranquila, né? A Luísa, na verdade, ela foi fertilizada, né? Fiz uma fertilização in vitro no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, na PUC. Então eu tive uma gestação normal, no finzinho ali, com 8 meses e meio, por aí. E foi uma dor que eu tive nas costas, na verdade não tinha nada a ver com a gestação, e aí foi feito um exame naquele dia mais apurado e tal, e se desconfiou que podia ter algum problema de sofrimento fetal, mas nada com síndrome de maneira alguma. E aí fiz uma cesariana antes de completar os 9 meses, acharam melhor, e eu fiquei sabendo lá, na sala de recuperação pós-anestésica, que a Luísa tinha síndrome de Down. Foi um choque, porque o primeiro filho eu tive muita dificuldade para engravidar, e aí a gente fez a fertilização, e então não vou dizer que não foi um choque, foi um choque, né, o primeiro filho, mas à medida que os dias vão passando, que a gente vai entendendo mais da síndrome de Down, para mim foi tranquilo, assim. Logo que ela nasceu, então a Luísa teve um problema de cardiopatia congênita, então ela tinha 4 defeitinhos cardíacos. Então, quem é mãe sabe, quando um filho adoece ou tem algum problema, a gente foca naquilo ali. Então, quando a gente ficou sabendo que o problema mais sério era a cardiopatia, então a síndrome de Down, a gente nem focou nisso, a gente focou na saúde dela, em salvar ela, tinha que fazer cirurgia. Então ela foi fazer cirurgia com 8 meses, né? É uma cirurgia de risco. Tem muitas crianças, a gente sabe pela estatística de síndrome de Down, que não sobrevivem, não conseguem passar por essa cirurgia. E 50% das pessoas que nascem com síndrome de Down nascem com alguma cardiopatia congênita, né? Ou com outro tipo de deficiência. É um desafio todo dia, né? Mas a Luísa é uma filha muito, muito querida. A Luísa evolui a cada dia.
né? Tem as limitações, né? Assim como nós também temos. Eles também têm. Mas eu digo que a gente, não é que acostuma, mas a gente começa a ver a vida de outra forma e a gente só vai, né? Só vai. Então, para mim, tem os meus desafios diários, tem os desafios desde que ela, na verdade, nasceu, há 17 anos atrás, a Luz tem 17 anos, mas a gente acaba driblando eles e é um dia de cada vez. Eu sempre digo assim, é um dia de cada vez. Eu nasci com mielomeningocele e hidrocefalia, que é uma malformação na medula espinhal, ela fica exposta, né? E devido a isso eu nasci com uma formação nos membros inferiores e com hidrocefalia. Daí usei muletas até os 27 anos e depois disso passei para cadeira de rodas. Fiz algumas cirurgias, fiz 27 cirurgias ao todo, mas levo minha vida numa boa, normal, faço... Normal nunca ninguém é, né? Com as minhas limitações, e eu sempre digo que eu não tenho limitação, eu tenho adaptação, né? A gente não se limita, a gente se adapta. Pra mim, assim, por mais parece hipocrisia até eu falar, mas sempre foi tudo muito natural. Tudo da forma que foi acontecendo foi muito natural, até porque como eu já nasci com essa deficiência, eu não conheci outro mundo, vamos dizer assim. Então, todo mundo aprendeu a caminhar, eu aprendi a caminhar do meu jeito. Então, para mim foi muito natural e sempre enfrentei todas as situações na maioria das vezes com humor, né, brincando, e sempre entendi numa boa, nunca foi problema as questões que foram aparecendo, né, sempre dizendo, tem que enfrentar, vamos enfrentar. Não tive, até nas questões de cirurgias, eu me lembro muito bem que o médico falava, vamos ter que operar, eu já dizia, quando é que vai ser e tal, enquanto a minha mãe, como mãe normal, natural, eu entrava em desespero. Eu já, tem que ir, vamos fazer, e acabou a história. E eu sempre digo também que a gente nunca, por mais que tem deficiência ou não, tu nunca é 100% independente. Em um momento ou outro, tu vai depender de alguém para algo. Em algum momento tu vai depender, e comigo não é diferente. Claro que às vezes eu dependo um pouco mais, mas eu também tenho essa tranquilidade, até acho que é de certa forma, maturidade de entender isso e pedir. Quando eu realmente preciso de ajuda de alguém, eu tenho a tranquilidade de pedir. E graças a Deus eu sempre tive pessoas dispostas do lado para auxiliar, né, no que eu precisava, eu sempre tive. Eu passei por essa transição, né? Quando eu saí de casa, eu mudei muito essa questão. Comecei a entender, aprender que eu podia muito mais do que a minha criação me mostrou. Então isso foi essa questão de no momento que eu resolvi sair de casa, ter minha vida sozinho, foi um divisor de águas nessa questão. Acredito que a maior limitação está na mente e não no corpo físico, porque às vezes a mente te limita a te fazer algo que o corpo permite. Por mais que tu tenha a tua dificuldade, tu é capaz, mas a tua mente diz que não. Às vezes por questões de criação, por questões de situações que passou ao longo da vida, né? A vida mostrou que não, tu não pode, mas tá na tua mente, não no teu corpo físico. Eu tenho 34 anos e eu tenho a AME, amiotrofia espinhal progressiva, tipo 3. É uma doença genética, célula, é alguma coisa assim que eu não... Apesar de ter ela, eu nunca fui estudar ela, né? E eu comecei quando eu tinha acho uns 2 anos, a mãe percebeu que eu andava e caía muito. Daí me levou numa pediatra, ela fez uma pergunta pra mãe: você acha que uma criança de 2 anos vai dar com uma pessoa adulta? Ficou por isso. Aí foi. Aí com 8 anos eu fui morar no interior de São Paulo. Aí lá eu consegui fechar o diagnóstico, quase chegando aos 9 anos. Aí deu que eu tinha amiotrofia espinhal. Daí eu andei até os 11 anos, andava assim com bastante dificuldade. Aí com 11 anos eu fui pra cadeira de rodas. Aí fui indo, daí perdi bastante, fui perdendo a força das pernas. Aí com 14 para 15 anos perdi a força dos braços. Aí ganhei de presente uma escoliose maravilhosa. Aí com 19 anos tive que operar a coluna. Hoje até eu brinco que eu não posso sair em dia de tempo tá fechado, porque eu tenho 22 pinos na coluna. Vai que dá um raio e me acerta. Se a gente for analisar a dificuldade, tem várias. Mas eu prefiro pensar pelo outro lado.
o que eu consigo fazer. O que tiver dentro das minhas limitações, pra mim tá de bom tamanho, tá ótimo. E vamos que vamos, né? A vida é assim, ninguém carrega um fardo mais pesado que pode ser carregado, né? Não, eu digo o seguinte, eu tinha duas opções quando logo eu fui pra cadeira, né? Ou ficar de cara fechado o tempo todo, de mal com a vida com todo mundo, ou ser alegre, apesar de ter, nem sempre a gente tá lá sorrindo o tempo todo, mas levar a vida com alegria. E eu optei pela segunda parte. Minha trajetória começou com um acidente que eu tive aí há quase 26 anos atrás. Fiquei 27 dias na época lá em Chapecó, fiquei 10 dias na UTI, fiquei praticamente 5 dias em coma. Teve um período aí de 3, 4, 5 anos, talvez até 2004, de 98, 99, quando aconteceu isso, que foram anos bem complicados, que naquele momento sim, aquilo travou, parou, deu vontade de parar, de desistir e tal. Mas não era por aí, né? O objetivo foi esse, buscar, melhorar, crescer, desenvolver, melhorar. E graças a Deus conseguimos. Aos poucos a gente foi recuperando, né? Sempre com muita dificuldade no início. Até como o Ivani falou, a gente se conhece há muitos anos. Eu tive aí um grande passo que eu tive a partir de 2003, 2004, onde que conheci uma pessoa, conhecida da Ivani também na época, né? Que me ajudou a virar a chave, digamos assim. Que me fez voltar a estudar, eu acabei fazendo uma graduação, fiz 3 pós-graduações após isso. Passei a sair um pouco mais de casa, que até então isso não fazia. Conheci uma pessoa muito especial, começamos a namorar, sou casado hoje com essa pessoa. Hoje, como eu tenho sou casado com uma terapeuta ocupacional, então eu tenho uma profissional dentro de casa, né? Mas não, além disso a gente faz fisioterapia, particularmente não. Mas a gente tem um acompanhamento com o personal e a gente faz academia sim, semanalmente. E isso continua e possivelmente vai acontecer pro resto da vida, efetivamente. Às vezes quando a gente conversa com pessoas que ainda não me conhecem ou não me conheciam, né? Eu sempre digo que o Marcionei antes do acidente era um e o Marcionei depois do acidente era outro. Você viu as dois lados. Isso, porque quando a gente tá bem, né? A gente esquece de muitas coisas, esse lado mais humano, mais espiritual, mais afetivo, e você é capaz de fazer muitas coisas achando que aquilo é normal, que faz parte da nossa vida. Só que a gente, depois de certas situações, a gente entende que não é assim que acontece, você tem que tentar conciliar tudo, o físico, o espiritual, o mental, e eu, sinceramente, na época, antes do meu acidente, não conciliava muito essas duas coisas. Hoje eu procuro conciliar tudo. Se a cabeça estiver bem, o corpo vai estar bem, tudo vai fluir da melhor maneira possível. Se um estiver mal, o outro vai estar mal também. Logo que aconteceu o acidente, o meu psicológico foi muito abalado, então o meu físico não respondia. É aí que você me conheceu, efetivamente, digamos, né? A partir do momento que eu entendi o que estava acontecendo comigo, que aquilo começaria a fazer parte da minha vida, as coisas começaram a melhorar também. Eu fui atropelada por um motoboy. Daí ele acabou me atingindo um foguetão, acho, na minha vértebra. Daí deu comprimiu a minha medula. Depois da cirurgia que veio o resultado, que não tinha lesão, beleza, levei a vida. Foi difícil? Foi muito difícil. Principalmente para a família. Vamos dizer, a minha família, meu marido, meus filhos, sentiram mais do que eu. Eu sentia dor, sentia tudo, mas a minha motivação era lá em cima. Eu sempre fui ativa, nunca fui de ficar parada, eu jogava futsal, eu jogava vôlei, eu vivia na rotina de, vamos dizer, ligado no 220, nunca parava. Assim, nossa, depois do acidente, quando eu soube que eu não tive a lesão completa, eu disse, não, se eu tiver 1%, esse 1% é meu. Obstáculo tem, mas assim, esses obstáculos dá pra gente superar, né? Dá pra tentar. Desde estacionamento para cadeirante, que aqui em São Miguel tem, mas o pessoal não sabe o que é sentar numa cadeira e subir, como dizer, desembarcar, embarcar do carro.
tem muita dificuldade nessa parte, porque quem caminha não tem noção de quem está com alguma deficiência, como estão numa cadeira de roda. Eu sofri um acidente dia 8 de novembro de 2021 e faz 2 anos e 4 meses que eu tô paraplégica, mas não tive uma lesão completa da medula, a minha é incompleta. Então, há possibilidades de eu voltar, mas com muita dificuldade, com bastante fisioterapia, academia, exercícios que a gente não pode parar de fazer. A Gabriela tem deficiência de GLUT1, que é o nome, né, que é deficiência no transportador da glicose. A Gabriela nasceu prematura, de 34 semanas, ela está aqui do meu lado, já vem aqui, de 34 semanas e 4 dias. A gente via que a Gabriela era diferente do Rafael. Ela era mais molinha, ela não tinha muitas reações, mas enfim, uma criança é diferente da outra, né? Nenhum filho é igual a outro filho, nem uma criança é igual a outra criança. E nós fomos levando isso até perto dos 7 meses, quando a Gabriela estava para completar 7 meses de vida. E foi aí que deu a primeira crise de convulsão na Gabriela, onde ela apenas virou os olhos para o lado e apagou. Desespero que bateu, a gente não sabia o que, eu estava sozinha em casa e não sabia o que estava acontecendo. Eu tentei jogar água no rosto dela, enfim. Fomos para o hospital, fomos para um dos hospitais aqui da nossa cidade. Isso era um sábado de manhã. Na segunda-feira eu já tinha marcado uma consulta para a Gabriela, uma consulta normal com um pediatra que até hoje acompanha ela. E a mesma coisa que eu expliquei para o médico no sábado, eu expliquei para o médico na segunda-feira, para esse pediatra que nos atende. Na hora que eu expliquei, ele me disse: Esther, o que deu na Gabriela foi uma crise de convulsão. Vamos fazer exames. Daí fizemos ressonância, eletro, enfim, apareceu uma manchinha no cérebro da Gabriela. E fomos indo, tratando, fomos parar em Brasília, no hospital Sara Kubitschek, um hospital de referência internacional, onde nós passamos anos lá. E um certo dia, uma pessoa me disse: mas Esther, nunca foi feito um exame de genética na Gabriela? Aí me deu um estralo, né? Eu disse: exame de genética? O que é isso? E fui pesquisar e tal. Aí chegamos num neuro aqui perto, onde a gente estava tratando a Gabriela, aqui perto de São Miguel. E eu disse: doutor, queremos fazer um exame de genética na Gabriela. E eu lembro na hora que ele disse: mas por que ela já vem diagnosticada de 3 neuropediatras com paralisia cerebral? A Gabriela, aos 7 meses, foi diagnosticada com paralisia cerebral e ela estava com 4 anos e meio e cada vez pior. Nenhum medicamento funcionava, nada funcionava. E eu disse: doutor, eu quero um exame de genética, porque não tá certo tudo isso que está acontecendo com a minha filha, com a nossa filha, porque o meu esposo estava comigo, né, lá no dia da consulta. Eu disse: nós queremos um exame de genética. E ele solicitou o exame de genética e nós, levando ela para outros médicos, outros centros especializados, e muda a medicação, troca a medicação. E como eu digo para muitas pessoas, né, eu estava matando a minha filha. Exatamente. Como leiga, como mãe, a gente faz tudo que nos é encaminhado para fazer. Não falo inglês, não entendo inglês, fiz um pequeno texto, entrei lá no Google Tradutor e coloquei o texto para o inglês, porque eu descobri uma fundação do GLUT1 lá nos Estados Unidos. Essa síndrome da Gabriela é extremamente rara. Hoje no mundo é em torno de 500 a 600 pessoas. Aqui no Brasil nós estamos em 58 pacientes diagnosticados apenas. E eu fui para o Google Tradutor esperando, sei lá quando e se iriam me responder. E peguei o e-mail dessa fundação e enviei essa pequena história da Gabriela, pedindo ajuda, como que eu deveria proceder, enfim.
E para minha surpresa, no dia seguinte que eu enviei o e-mail, a presidente da fundação, ela é presidente até hoje, a Glena, e ela me deu a luz da onde que nós deveríamos estar levando a Gabriela, que era um centro de referência, que estava se tornando um centro de referência para essa doença aqui no Brasil, que é São Paulo. Então, desde os 5 anos de idade, nós levamos a Gabriela para São Paulo, no Instituto da Criança, na USP. É um hospital totalmente gratuito, a gente não gasta nada lá no hospital, inclusive com os medicamentos, né? Se nós não tivéssemos feito esse exame de genética na Gabriela, eu não gosto nem de pensar no que poderia ter acontecido ou estar acontecendo. Então eu deixo um alerta aos pais. Nós temos um filho com deficiência, quem tem, né, no caso. Fique alerta, pesquise, vá atrás, não escute, seu filho não vai fazer nada, seu filho isso, aquilo. Não escute, vá atrás. Você que tem algum tipo de deficiência, ou sua família, traz ela pra rua. Não deixa trancada em casa. Que ficar em casa é aquele velho ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Então, vamos pra luta, não tenha vergonha de sair, saia, conversa, brinca. O problema tá aí, a deficiência tá aí. Não vai adiantar de nada você ficar se lamentando, chorando, xingando. Isso não vai adiantar em nada. Se fosse resolver o nosso problema, tudo bem. Mas você ficando mal-humorado, você vai criar mais inimizades. Então, viva a vida, seja feliz. Esse vídeo não deixa baixar a cabeça. Levanta, continua caminhando e se apega a Deus. Que Deus pode fazer uma obra por completa dele para frente. Eu sempre falo que quando uma pessoa tem uma deficiência, não é a deficiência que vai impedir com que a gente corra atrás, com que a gente conquiste as coisas, porque é apenas uma limitação, uma coisa diferente que a gente tem, mas que com adaptação a gente pode ter uma vida como qualquer outra pessoa, né? Não é isso que vai impedir com que a gente estude, com que a gente trabalhe, com que a gente construa o que a gente sonhe, com que a gente construa uma família. Não é isso que vai impedir. Tem uma vida como é e não tenho medo. Não tenho medo de ser feliz. Vão em frente. Não me desistam. O mundo tem gente que vai apoiar. Tem. E claro, tem gente que vai lá. A gente não pode também só romantizar, né? Ser pais de crianças especiais que precisam de cuidados. Mas a gente não é fácil, né? Tem os dias bons, os dias ruins. Mas, como eu sempre digo, a Luísa é uma parte de mim. Eu tenho também mais uma filha, né? Mas o importante é a gente não desanimar, né? Entender que isso faz parte da vida, que as limitações, as maiores limitações que existem não são nossas dos pais, né? É deles. Então a gente está aí para ajudar, a guiar e abraçar essa causa com eles nessa vida. Para as pessoas, entre aspas, normais, não desistam de tudo que vocês têm, porque vocês têm um certo grau de facilidade maior do que nós. PCDs, pelo contrário, se vocês têm essa dificuldade, não uma deficiência, uma dificuldade, nós temos uma oportunidade muito grande que é mostrar para as pessoas que não têm essa dificuldade, que a gente também consegue chegar lá. Bora lá, não desista. Se você acha que eu não pareço autista, foi porque eu passei anos da minha vida mascarando as características não normais para que você não se afetasse com as minhas peculiaridades, mesmo que fosse pior para mim esconder elas. Então, quando você diz que é autismo leve, eu pergunto, é leve para quem? Para mães, principalmente, porque pelo menos o meu público é bastante mães de pessoas com deficiência, né? É justamente essa questão de não limitar, deixar
a criança ou adolescente, ou o que seja, fazer as coisas acontecerem. E claro, tem que monitorar para não dar problema maior, mas deixa ter a sua própria liberdade, aprender a fazer, descobrir a sua capacidade. Ultimamente estão criando as crianças numa bolha, não só PCDs, mas PCD é muito maior, numa bolha que com total proteção. Minha mãe sempre dizia que eu estou criando meu filho para o mundo, e hoje em dia querem criar um mundo para o filho. Isso, né? E para as pessoas que já são mais, já são adultos, que têm a deficiência, não vai muito diferente. É aprender, é ir em busca, é parar de achar que não consegue. Tenta primeiro. Antes de dizer eu não consigo, tenta. Porque tu vai ver que na maioria das vezes consegue. De um jeito ou de outro consegue. Então justamente se desafiar. Eu falava certo, se desafiar, que tu vai ver que o teu limite é muito maior do que a tua cabeça diz. Eu gostaria de dizer que realmente eu faria tudo de novo o que eu fiz, tá? O meu vestibular, a minha faculdade, ter sido secretário, ter sido advogado, tudo o que eu fiz. A gente tem que amar independente da sua diferença. Amar, porque o amor ele tá aqui. Então quando a gente conhece, a gente começa a vivenciar, o amor ele transforma, né? O amor ele tem o poder de mudar o mundo. A gente tem uma camiseta que nós estamos confeccionando e aí nela está a Laurinha e seus amigos, que é o nosso projeto. E aí a gente colocou essa frase, né? O amor muda o mundo. Então, que as pessoas se sintam, né, no dever de amar, porque deveria ser uma obrigação de todo ser humano, o amor. Não se excluir da sociedade, né? Muita gente fica presa em casa, por isso, por aquilo, eu não acho, não gosto de estar no povo, sair. Não, as pessoas têm que sair, as pessoas têm que conhecer a vida fora, porque quem se isola dentro de um quarto, dentro de uma casa, acaba tendo uma depressão, sofre com ansiedade, acaba desistindo de muitas coisas que pode viver, aproveitar, curtir. Não é porque tu tem uma deficiência que você deixa de ser uma pessoa, não. Todo mundo tem os mesmos direitos. Não interessa o teu problema. E tu tem que enfrentar isso aí. O povo não é o obstáculo. Os obstáculos, às vezes, a gente está dentro da gente, não pelos outros. Então, quero dizer para vocês, nunca desistam. Nunca fiquem apenas com uma opinião. Uma vez eu falei para uma certa médica, eu disse, eu tenho só a Gabriela de paciente. Os médicos têm N pacientes. Então, nós pais temos o dever, a obrigação de ir atrás, ler, procurar, investir. Hoje tu entra na internet, tu acha milhões de coisas, como coisas fakes, como coisas sérias de verdade. Então, nós não podemos ficar quietos e não vai fazer tal coisa, não vai cada vez pior. Não, nós não podemos. Nós precisamos sim instruir os nossos filhos, dar uma condição. Hoje tem físio, tem tudo também pelo SUS. Na PAI, a Gabriela é muito bem atendida na PAI. A gente ama estar na PAI, há muitos anos nós estamos lá já. A nossa vida não é fácil, não é não. Às vezes as pessoas nos veem sorrindo, nos veem brincando, falando alguma coisa, mas a gente está destruído por dentro. Como outras vezes também estamos felizes. E isso faz parte da vida das famílias típicas e das famílias atípicas também. Só que para as famílias atípicas tem um adicional de tristeza. Por quê? Porque a nossa rotina é totalmente diferente. É uma rotina de médicos, de terapias, de remédios. Tem alguém que a gente quer agradecer em especial, que é Jesus. Em nome de Jesus, amém. Porque Ele é quem nos mostra o caminho. Orem, peçam a Deus o discernimento, peçam a Deus para que Ele lhes conduzam a um caminho certo. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de... Transforme vidas com a sua história, né? O que eu quero levar para vocês é que pessoas com deficiência ou não fiquem recuadas dentro de casa. Vão à luta, ouçam música, dancem, vivam a vida, porque a vida é um momento, e o momento que você vai viver é esse. Então aproveite cada instante e seja feliz. Jamais permita que alguém tire o brilho do seu sorriso, porque o seu sorriso é o tesouro maior que você tem na vida.